Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um culto nesta quinta-feira, aqui no nosso Facebook, IEC Tanque. E eu convido você, que já está aqui conosco, que você venha compartilhar o link com um amigo, com uma pessoa próxima, para que juntos nós possamos estar participando, aprendendo mais da palavra do Senhor nesta noite. Amém? Vamos orar, entregar a Deus esse culto e depois nós vamos ler Salmo 23. Santo Deus, querido Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, nós te agradecemos pelo fôlego de vida. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é Deus grande, o Senhor é Deus fiel, Deus poderoso. E pedimos, Pai, venha falar conosco. Te agradecemos, meu Pai, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, por toda a tua bondade, por todas as suas bênçãos em nossas vidas. E obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. Assim, Pai, eu te entrego esse culto em nome de Jesus. Amém. Vamos ler aqui o Salmo 23. Diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Então, fazendo uma breve análise, breve reflexão sobre o Salmo de número 23, nós entendemos que Davi, ele coloca o Senhor como um pastor. E Davi era um pastor. E o que o pastor faz? O pastor cuida da ovelha para que nada venha faltar a esta ovelha. O pastor é aquele que cuida. Então nós precisamos entender que nós temos um pastor, que é o nosso sumo pastor, o Senhor Jesus, que cuida de nós. E Davi fala exatamente isso: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, nada me faltará. Então nós precisamos entender que o nosso pastor, que é Jesus, vai suprir, continuará suprindo, melhor dizendo assim, as nossas necessidades, porque nós temos um sumo pastor. Muitas das vezes nós não entendemos isso e por isso ficamos ansiosos, e por isso ficamos aflitos e preocupados e tantas outras situações. Mas nós temos um pastor que cuida. Quando a gente entende que a gente tem um pastor que cuida, que supre as nossas necessidades, a gente vai o quê? Descansar. E o pastor também nos leva ao descanso, ele nos leva aos pastos verdes. No Salmo 1, Davi coloca que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada me faltará. Então eu tenho um pastor que cuida. O pastor que não permite que a ovelha fique sem o alimento. E esse pastor, ele me faz repousar em pastos verdes. O pastor que não permite que nada vai faltar, nos leva a repousar em pastos verdejantes. E aí nós temos o que? O descanso, que é o Salmo 23, versículo 2, Leva-me para os pastos verdejantes,
para junto das águas de descanso. Irmãos, muitas das vezes nós não temos o descanso da nossa alma, o descanso do nosso coração, do nosso corpo, porque nós não entendemos que nós temos um pastor que supre todas as nossas necessidades. Nós não entendemos que nós temos um pastor que nos leva para os pastos verdes, ou seja, um pastor que está cuidando de nós. Quando a gente entende isso, nós chegamos às águas de descanso. Nós descansamos no Senhor. O que Jesus vai nos ensinar? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, nós temos que entender que o nosso pastor é aquele que nos dá o descanso. Quando nós descansamos no Senhor, nós recebemos esse refrigério na nossa alma. Agora sim, o Salmo 23:3, refrigera-me a minha alma. Então nós temos um pastor que não vai permitir que nada nos vai faltar, que nos leva para os pastos verdejantes para que nós possamos descansar. Quando nós descansamos, nós recebemos esse refrigério na nossa alma. Irmãos, quantas das vezes no nosso dia a dia nós estamos aflitos, cansados, e depois de uma simples oração, nós recebemos aquele alívio aqui na alma. A nossa alma descansa no Senhor. Você já passou por isso? Estamos cansados, estamos sobrecarregados, achando que não vamos dar conta. E de repente, nós entramos para o nosso quarto, nós lembramos que nós temos um sumo pastor que deu a vida por nós, que ouve a nossa oração, e depois de buscar o descanso no Senhor Jesus, depois de uma oração, nós recebemos o alívio, o refrigério na nossa alma. Não é verdade? Talvez você já passou por isso, talvez você já viveu isso, e você está se identificando muito com esse exemplo. Dito isto, meus irmãos, ainda no versículo 3 fala que o nosso pastor, que nos dá o descanso, que cuida, que supre as nossas necessidades, ele é a nossa justiça, porque ele nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Quantas das vezes nós sofremos porque o mundo é injusto, isso está errado, isso não pode ser dessa forma, isso está errado, isso não pode ser assim. Mas nós temos um pastor que nos guia pela vereda da justiça, porque ele é justo. Quando a gente pega a nossa Bíblia aqui no Mateus 5, eu vou abrir aqui. Mateus 5, no versículo 6, fala assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, o nosso Deus é um Deus justo. A palavra do Senhor vai falar que os olhos do Senhor estão por toda parte, observando os bons e os maus. E Ele é um Deus que nos leva pela vereda da justiça, pelo amor do seu nome. E Davi coloca aqui o cuidado desse bom pastor, o cuidado do Senhor, que é o nosso pastor, de tal forma que no versículo 4, Davi escreve: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha a confiança do Davi no Senhor, que é o nosso pastor, e não apenas o pastor de Davi. Fala que ainda que nós viéssemos andar pelo vale da morte, pelo vale do medo, pelo vale do desespero, em terrenos hostis, nós não vamos temer mal algum, porque tu estás comigo. Aí nós lembramos do Salmo 121, que fala do cuidado de Deus, do Salmo 46, que fala de que Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza,
E nós lembramos que nada deve nos afligir, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é o nosso pastor, e o pastor tem um cajado que conduz, que guia pelas veredas da justiça, porque o pastor é aquele que cuida. Então não tenha medo, não sei a sua situação hoje, mas esse Salmo 23 é para nós. Não tenha medo de mal algum, porque o Senhor estás conosco, porque tu estás conosco, meu Deus, porque o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, irmãos, não sei a sua situação, mas lembra que nós temos um bom pastor que tem cuidado. Nós temos um bom pastor que é o nosso descanso. Nós temos um bom pastor que nos leva para pastos verdejantes, numa água de descanso. Amém? E aí falamos da justiça no versículo 3. No versículo 5 fala: preparas uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Muitas das vezes nós sofremos perseguições no trabalho, nos estudos, na escola, e pensamos que ninguém está vendo como nós temos sido injustiçados, porque o mundo tem sido mal. E aqui Davi já tinha nos escrito que o Senhor nos leva para a vereda da justiça. Aqui ele enfatiza que o Senhor é aquele que vai preparar a mesa na presença dos inimigos, porque na hora certa o Senhor vai vir com a sua justiça. Todas essas aflições que nós passamos, perseguições, muitas situações que às vezes nos deixam muito tristes, muito cabisbaixo, na hora certa o Senhor vem e prepara a mesa, para que nós possamos, para que as pessoas vejam como nós fomos injustiçados, mas ainda assim nós perseveramos, ainda assim nós não desistimos, porque nós sabemos que o nosso Deus é fiel. E encerrando esta breve exposição do Salmo 23, eu compartilho aqui com vocês que Davi fala que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente seguirão todos os dias da sua vida. O Davi sabia que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, por isso nós não somos consumidos. Davi sabia que nós temos um bom Deus que ouve a nossa oração, um Deus vivo, poderoso para fazer infinitamente mais, um Deus vivo que ao terceiro dia venceu a morte e o túmulo estava vazio porque Jesus ressuscitou. Davi sabia disso tudo e ele fala que por causa disso ele habitaria na casa do Senhor para sempre. E aí a gente lembra do Salmo 100 que fala que nós devemos celebrar o Senhor com alegria. Então, irmãos, é um motivo de alegria nós estarmos na casa do Senhor, e o nosso coração precisa ser grato para nós buscarmos o Senhor sempre. Esse é o nosso bom pastor que cuida de nós. Esse é o bom pastor Jesus que ouve a nossa oração, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Um Deus vivo, um Deus poderoso, o nome que está acima de todo nome. Esse é o nosso Senhor Jesus. Irmãos, que nessa noite você venha orar e descansar no Senhor. Que nessa noite você venha saber que por mais que você esteja passando por problemas financeiros, nós temos o Senhor, que é o nosso pastor, e que nada vai permitir que venha nos faltar. Às vezes nós fazemos projetos financeiros, mas nós sabemos, e às vezes até falhamos, e isso pode nos tirar a preocupação. Mas a Bíblia fala que nós temos um bom pastor, que não vai permitir que nada venha nos faltar. Então vamos orar e pedir para que esse bom pastor nos dê o descanso, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nesta noite eu oro aqui por cada pessoa representada, por cada pedido de oração. Eu me lembro de orar pelo pai da Maria Paula, que está ali naquela sala de tratamento intensivo, naquela UTI. Entra com a tua forte mão, meu Pai. O Senhor é aquele que é poderoso, o Senhor é aquele que ouve a nossa oração, é o Deus vivo, meu Pai. Entra com a tua forte mão e vai tocando. O Senhor é aquele que pode sarar
O Senhor é aquele que opera sinais ainda hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim diz a tua palavra. Então, meu Pai, nós cremos que sinais e maravilhas continuam sendo realizados nos dias de hoje. E oro pela vida do Dilermano Marculino. Toca ali no coração dele, sara esse coração, meu Pai, fortalece esse coração que está com dificuldade para bombear o sangue para o corpo humano dele. Meu Pai, tenha misericórdia dessa vida mais uma vez, e assim nós levantamos o clamor pela vida do Dilermano Marculino. Eu oro, meu Pai, por cada pedido de oração da nossa igreja, da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. Vai entrando com a tua forte mão, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Oro por cada membro, cada congregado, cada visitante, meu Pai. O Senhor sabe das necessidades dos teus filhos e filhas. E Deus, eu peço para que o Senhor venha suprir, peço para que o Senhor venha dar o descanso, aumenta em nós a nossa fé e que nós venhamos entender que nós temos um bom pastor que não permitirá que nada venha nos faltar, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. Então, meu Pai, que nós venhamos descansar no Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que nós venhamos entender que o Senhor é o nosso descanso, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é aquele que ouve as nossas orações. Então, meu Pai, aumenta em nós a nossa fé. E que assim como Davi disse, habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver, que essa também seja o nosso pedido, a nossa convicção, meu Pai, o nosso desejo, Deus, de estar presente na casa do Senhor, de celebrar o Senhor com alegria, meu Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque as tuas bondades e misericórdias certamente nos seguirão para todo sempre, Pai, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus misericordioso, um advogado fiel, que perdoa as nossas falhas, Pai. Assim, Deus, eu oro também pelas atividades da igreja neste próximo final de semana, Deus. Esteja ali com cada irmão que vai estar conduzindo esse trabalho, dá a direção, manda ali os visitantes, meu Pai, em nome de Jesus, que cada membro e congregado possa estar presente, participando deste culto, meu Pai, em nome de Jesus. Assim, Deus, eu te agradeço por essa oportunidade, por este culto, por tudo aquilo que o Senhor fez, Pai. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os irmãos espalhados pela face da terra, não só hoje, mas sempre. Amém. Glória a Deus.